falta de Pedro Henriques, fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Pedro, bem-vindo. Muito boa noite. Muito boa noite. A arbitragem, para já, logo no minuto 16, há ou não penalti por mão de Simpson? É a primeira grande questão que se coloca. Exato. Há realmente a mão do Simpson, mas não há penalti. Ou seja, basicamente o Gyökeres é uma distância muito curta, pontapé à bola, portanto tenta ali um passo, um cruzamento. O Simpson está mesmo na frente dele, está até numa posição assim estranha porque está, digamos, dobrado sobre ele próprio e o braço todo esticado e tudo para baixo, e é aí que ele leva com a bola na mão. Mas é isso mesmo, é uma distância muito curta, a chamada bola inesperada, sem que ele tenha qualquer hipótese de tirar o braço de onde está, e por isso, na minha opinião, sem penalti neste caso. A questão que se coloca ainda na primeira parte é o minuto 34. Há de facto penalti de Diomande, certo? Olha, a questão é esta. No direto, eu fico sempre sujeito àquelas 2, 3 repetições que dão, tenho que dar logo a minha decisão, o meu verdito, e depois, como faço sempre, sobretudo nestes lances de área, não nos amarelos, mas nestes lances mais importantes, fazer a revisão dos lances e tentar depois até perceber no enquadramento do jogo. E como vamos ver mais para a frente, este foi um jogo com vários penaltis, em que o árbitro teve um critério muito apertado. E isso muitas vezes faz com que fiquem lances que não há lances iguais, mas são semelhantes, são parecidos, que têm mais ou menos uma estrutura idêntica em determinados pormenores, que depois faz com que o critério não seja o mesmo. O que acontece neste lance é que realmente há ali uma luta aparentemente corpo a corpo entre o Diomande e o Bernardo Silva, e eu na altura dei como não penalti, mas dizendo que ele tinha arriscado muito, mas depois de rever o lance e depois ainda por cima enquadrado nos tais lances que é mais à frente, este é um lance, no meu ponto de vista, para penalti, porque o Diomande, na prática e na realidade, a única coisa que faz é puxar, agarrar, largar, voltar a puxar, voltar a agarrar o Bernardo Silva, inclusivamente, por um lado, inicialmente puxá-lo no braço, depois largo e depois a seguir ainda por cima abraço e cai em cima dele. Portanto, é um lance que até para o critério que o árbitro depois leva, sobretudo para outros lances mais à frente, eu depois de rever, eu digo que aqui faltou, portanto, assinalar o pontapé de penalti e no meu ponto de vista, o VAR deveria ter feito a intervenção. Ora, ainda na primeira parte, há aqui o cartão amarelo para Kovacic. Portanto, aquele lance de há pouco é o primeiro erro do árbitro alemão, certo? Certo. E aqui o amarelo é bem mostrado, é sobre o Morita, é uma entrada que acaba por não ter uma consequência tão grave como aparentemente parecia ao lance, mas o facto é que ele entra a varrer por meio das pernas do Morita e, sobretudo, na perna que fica mais para trás, que é a perna esquerda do Morita, ele acaba até por dobrá-la. Portanto, é chamada, está mesmo em enquadramento aquilo que é a entrada negligente, a entrada dura, e por isso cartão amarelo bem mostrado. Segunda parte começa para o Sporting de forma perfeita. Há realmente penalti sobre Trincão. Sim, é o Guardioli que realmente faz, digamos, 2 movimentos em relação ao Trincão. Por um lado, a perna direita a cruzar e a tocar na coxa esquerda do Trincão. Mas mais do que isso, é o braço direito nas costas. E, portanto, é aquela situação em que, por um lado, desequilibra-te lateralmente e, ao mesmo tempo, empurra-te para a frente. E, portanto, estes 2 gestos combinados, claramente, que dão o motivo para o pontapé de penalti, que foi bem assinalado, neste caso, pelo árbitro. Amarelo, minuto 56. Amarelo para Pote. Pedro Gonçalves vê amarelo e vendado. Sim, o árbitro mostra porque considera que há infração. Na repetição vista por trás, fico com a ideia que realmente o Pedro Gonçalves desequilibra claramente o Lewis e é a entrada da área, e, portanto, a partir do momento que marca a falta, tem que dar amarelo, porque é mesmo a entrada da área, zona frontal, corta-ataque promissor. Quando vejo a repetição de frente, já me sobra mais algumas dúvidas relativamente à infração. Mas vou dar com boa decisão, porque, sobretudo, este é daqueles lances que perde alguma clarividência na repetição, mas no movimento normal, corrido, fica-se com a ideia de realmente do desequilíbrio provocado pelo contacto e, obviamente, digamos, este contacto lateral, mais do que isso, uma carga do Pedro Gonçalves. E por isso, sendo falta, tinha que haver sempre amarelo por causa da zona onde foi cometida a falta. Minuto 65. Aqui a questão era o penalti de Diomande e o penalti foi assinalado e bem assinalado. Pelo VAR. Portanto, o árbitro acaba por falhar também na sua decisão, não assinala. Obviamente que o VAR está lá para isso, mas eu vou relembrando, que isto depois vai ser importante para a nota final, que eu faço sempre a diferença entre um árbitro que acerta, entre aspas, sozinho, e um árbitro que só acerta na decisão porque o VAR vem e reverte a sua decisão inicial. O mais importante é explicar o motivo do pontapé de penalti. Normalmente, quando a bola bate numa parte do corpo e de ressalto vai à mão ou ao braço, é uma atenuante para não ser assinalado o pontapé de penalti. Mas aqui a questão é que também na maneira como tu abordas, isto é, quando a bola vem de ressalto numa parte do teu corpo, é importante que este braço, essa mão, esteja em posição normal e natural. Ora,
que não é o caso e que não tenha com uma grande volumetria. Portanto, a maneira como ele, Diomande, aborda é uma maneira de projetar o corpo e, obviamente, levantar bem o seu braço direito na perspectiva de fazer o quê? De ganhar a maior volumetria possível, aquilo que a gente chama o make the body bigger, que já não faz parte da lei, do ponto de vista textual, mas no fundo serve de referência. E realmente a bola bate na sua coxa direita e sobe e vai ao braço direito que está paralelo ao solo, completamente esticado, completamente aberto e fora do plano do corpo. Portanto, é uma abordagem de risco que pode correr bem se não bater no braço, mas batendo no braço acaba por correr mal. Eu compreendo o grau de dificuldade para o árbitro neste lance, porque percebe que há um ressalto, mesmo tendo visto a mão, mas é daqueles lances que apenas o vídeo-árbitro, e aqui bem, pode fazer a intervenção. E depois o árbitro, quando vai à televisão e nós, ao monitor, percebe claramente que no momento em que a bola vai ao braço, o braço está completamente aberto, esticado, paralelo, junto ao sol, e a interceptar claramente uma trajetória de uma bola que ia para a baliza. Reta final da partida, minuto 73, há aqui um amarelo duplo. Savinho e também Maxi viram amarelo. Exatamente. O Maxi porque agarrou o Savinho à entrada da área da zona lateral e cortou uma jogada de perigo, está prometedor, e o Savinho porque faz uma coisa que não pode fazer, que é por muita razão que tenha e chateado que está, o Maxi Araújo virou-lhe as costas e ele vai por trás e empurrou completamente. Que a gente até costuma usar uma expressão que não é muito bonita em termos de palavras, Força. vai tirar de esforço. Exatamente. Vai tirar de esforço do adversário. E neste caso, cartão amarelo bem, o árbitro aqui agiu corretamente. Minuto 79, penalti do Mateus Nunes. Aqui há uma questão que possa... Não, é penalti. É penalti, não é? O Mateus Nunes começa até a perturbar a ação do Kenda ainda antes de ele entrar na área. A questão é depois, essa. Exatamente. A falta começa fora da área? Sim, vamos lá ver uma coisa, perturba, mas os agarrões é a única infração que não é onde tem iniciação, mas onde termina. Ou seja, o saltar, o empurrar e o rasteirar é a iniciação, tudo o que é agarrar, tu agarras um adversário fora da área, entras com ele agarrado dentro da área e aí ele cair, é a única situação. Mas aqui ele começa por perturbar e digamos que a ação mais evidente é já dentro da área, quando ele tem o seu braço esquerdo sobre o braço direito, e quando digo sobre é agarrar o braço direito, mais concretamente ali na parte do antebraço junto ao pulso, agarrar o braço do Kenda e depois de o agarrar, digamos que o empurra no sentido contrário em que ele vai. Tanto que ele faz uma rotação sobre ele tipo quase 180 graus, ou seja, ele vai a correr para a frente e ao ser agarrado e depois, digamos, puxado ou empurrado, melhor concretamente, ele dá diante de uma pirueta, uma rotação, e isto o que significa o quê? Significa que este agarrar provoca um desequilíbrio e a perda de possibilidade de chegar à bola, além de ter perturbado em toda a sua ação, retardando toda a corrida, seria de forma feita na direção da baliza, caso, obviamente, não houvesse isto. Portanto, para mim, corretíssimo este pontapé de penalti que foi assinalado. Finalmente, há aqui o lance ao minuto 88, falta um amarelo a De Bruyne e depois o protesto. Ora, quem leva o amarelo é o capitão do Sporting. O capitão, creio eu, a nova lei, e tens falado muito nisto, é o único que pode falar com o árbitro, mas ele é que leva o amarelo. Pronto, ele leva o amarelo, eu aqui, obviamente que vou aceitar, porque com certeza uma coisa é falar, outra coisa é protestar e exceder. Não deu para perceber, só se viu à boa maneira destas transmissões, já percebemos que ultimamente as coisas não têm corrido bem nesse aspecto, perdem-se com repetições em vez de deixarem, digamos, todo aquele momento de tensão ser mostrado em direto, para depois então, quando houver a oportunidade, de mostrar outras coisas. Mas o que é que se vê? O Ulman leva cartão amarelo, e aqui deduzimos, obviamente, que tem sido por protesto. Mas o Ulman protesta, mesmo tendo razão, não pode protestar, obviamente, porquê? Porque o De Bruyne faz, a palavra não é muito bonita, mas vou dizer, uma solada no Pedro Gonçalves no pote, daquelas de pitons, que era claramente para cartão amarelo. Portanto, o árbitro não só falha porque não mostra o cartão amarelo a De Bruyne, e depois a seguir, enfim, ou seja, se tivesse acertado, obviamente que o Ulman já não levava o cartão amarelo, mas isso não justifica aquilo que no fundo é o protesto. Assim sendo, diz-me, Daniel Siebert, alemão, que nota leva? Não parece que seja uma nota muito simpática. Não, vou dar nota negativa. Pelo seguinte, repara, há 4 penaltis, na minha opinião, há 4 penaltis no jogo. 2 são bem assinalados por ele, que são os 2 penaltis a favor do Sporting. Os 2 penaltis que são contra o Sporting, só não é erro porque o VAR aparece, e aqui eu tiro logo um ponto ao árbitro porque senão era um erro grave, e depois há o outro penalti, no meu ponto de vista, que existe do Diomande. E depois há a questão dos cartões amarelos, onde há alguma irregularidade. Este é um bom exemplo, portanto não consegue dar o cartão amarelo, neste caso ao De Bruyne, só para dar aqui um exemplo de um lance que falhou. E mostrou, no meu ponto de vista técnica, mais técnica do que disciplinarmente, alguma dificuldade, alguma irregularidade. Só não transpareceu tanto
enfim, à arbitragem, porque foi uma noite tão épica, com um resultado tão diferenciador, que de repente a própria arbitragem fica esvaziada naquilo que possa ser erro. Passa ao lado. Exatamente. O próprio City não queria reclamar, depois de ter levado 4 no Sport, não queria reclamar do que quer que seja, independente do momento. Até parecia mal, não é? Até parecia mal, exatamente pelo momento. E, portanto, claro. Portanto, desvazia-se qualquer erro que tenha acontecido sob esse ponto de vista mediático. Eu estou a analisar a arbitragem e por isso é que coloco este foco, porque obviamente que este jogo tem outras coisas para analisar muito mais relevantes e importantes que a arbitragem, mas aquilo sem falta, e eu estou a dizer isto porque é importante as pessoas perceberem também, isto é um espaço para analisar a arbitragem e é por isso que estamos a fazer. Portanto, nota 4, a arbitragem do meu ponto de vista irregular, o VAR ajudou, não conseguiu ajudar em tudo, e é como digo, dos 4 penaltis, 2 ele não ia dar, 1 deu porque o VAR ajudou e o outro falhou, e portanto não gostei da ação do alemão. Olha, diz-me só uma coisa, uma pergunta que eu nunca te faço. Estavas à espera de uma arbitragem tão fraca para um árbitro desta categoria? Não, é assim, não, porque este é um árbitro top, aliás, como ele é um árbitro top, exatamente, como tu disseste no início. Exatamente, repara que ele tinha feito Portugal-Turquia em 22, tinha feito o Benfica-Salzburgo para a Champions League, portanto, em 23, portanto é um árbitro que está habituado. Às vezes há noites que não correm bem, sob o ponto de vista daquilo que é, sobretudo estes lances capitais, porque repara, também não é normal teres 4 lances de área de penalti, né? E ele dar 2, quer dizer, ou 3 terem sido assinalados, embora um tenha sido combate. Portanto, não é normal haver tanta incidência, até ao nível da Champions League, não é muito normal. E talvez, pronto, ter sido diferente, tenha tido uma arbitragem mais irregular. O que se safa disto, infelizmente, é que não tem impacto, ou seja, ninguém vai falar amanhã da arbitragem, porque há outras coisas para falar, despedida do Amorim, a vitória épica e histórica do Sporting, enfim, todos esses pormenores e aspectos, e por isso a arbitragem acaba por perder um bocadinho desse foco que teria noutro contexto. Pedro, um grande abraço e olha, amanhã cá estaremos. Amanhã mais. Exatamente, amanhã segue a mais, dança. Um grande abraço. Um grande abraço, sem falta, fica também disponível através de podcast da Rádio Observador.